Eu sou o professor Ronaldo Santos, sou coordenador do Colégio SEI aqui de Coraci e eu sou contra a divisão do Pará por vários motivos, entre os quais a questão econômica, o fator social que envolve esse processo e o fator político, que eu diria ser a ênfase dessa discussão toda que está se dando. Quais os interesses políticos que estão por detrás da divisão do Estado do Pará? Um levantamento recente, inclusive, que eu fiz a respeito disso, nos mostra que as lideranças envolvidas no processo, elas estão alegando uma série de fatores, de falta de atividades essenciais, básicas, que vão abastecer a sociedade. Mas lembra-se que a maioria desses políticos que estão à frente desse processo já são políticos, já exercem cargos públicos, alguns até de anos, e que nada fizeram em nenhum momento nas suas ações. Alguns deputados estaduais, alguns deputados federais, outros prefeitos, outros vereadores, alguns já passaram por todo esse processo, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, e não foram responsáveis, ou melhor, não foram capazes de trazer o desenvolvimento que hoje eles alegam que vão conseguir fazer dentro do processo de criação dos estados. O que se percebe nitidamente é que essas lideranças políticas que hoje estão à frente do processo, elas na verdade têm um interesse próprio, um interesse pessoal, né? Já se discute, inclusive, nos meios políticos deles, né? Quem será o próximo governador do estado do Carajás, quem vai ser o governador do estado do Tapajós, quem vão ser responsáveis pela criação das secretarias. Há interesses, tem gente que não quer ser governador, quer ser secretário de estado. Então todo esse processo já se percebe nitidamente, toda essa divisão, que é um interesse pessoal, um interesse particular desse grupo político que está à frente desse processo e que de forma alguma está relacionado aos interesses da sociedade local, como se fala, de beneficiar a população local, porque, como volto a repetir, todos eles tiveram oportunidades de, no exercício de seus mandatos públicos, de desenvolverem trabalhos que pudessem garantir a estas populações o seu desenvolvimento. Não se pode imaginar que apenas o fato de ser um estado novo, as situações que hoje se mostram bastante desiguais irão se resolver. Alguns exemplos que são citados por eles mesmos, como o caso, por exemplo, do Tocantins, nós temos um evidente crescimento da cidade de Palmas, mas o restante do estado de Tocantins permanece na mesma penúria que existia antes da criação do estado. Não houve uma distribuição de renda tão acentuada. E diga-se de passagem, o grupo político que administra o estado de Tocantins é o mesmo há décadas. Só há troca de pessoas, mas que pertencem à maioria à mesma família. Então, o que nos faz preocupar é que isso poderá acontecer da mesma forma que no estado do Pará. O chamado vazio que é estabelecido por eles, o vazio político que existe na região, é um vazio político que eles próprios ajudaram a construir, pela sua pouca habilidade política, pelo seu pouco interesse em resolver as questões primordiais, e não necessariamente um vazio político criado por causa de políticas públicas estaduais que não atendem às necessidades das regiões. Porque eles, como representantes dessas regiões, nada fizeram para que essas políticas públicas pudessem ser criadas ou atendidas. Professor Ronaldo, e qual o papel da migração, da vinda de pessoas para outras regiões, como o sul do Pará e o sudeste, ela tem contribuído para esse processo de fragmentação do espaço? Na verdade, a gente fazendo uma análise histórica desse processo, né, a Amazônia, no início do seu processo de ocupação econômica mais recente, podemos dizer assim, ela foi vista como esse vazio demográfico que precisava ser ocupado para poder desenvolver, para poder produzir. E houve toda uma política de atração de pessoas para essa região. E essa política de atração, ela criou uma série de privilégios, né? A distribuição de terras, a facilitação para a ocupação desordenada. E tudo isso acabou gerando uma série de situações consequenciais, como nessa ocupação desordenada o aparecimento da miséria, o desencontro social gigantesco entre classe dominante e classe empobrecida.
A atração de investimentos externos para a região acabou atraindo mão de obra especializada que a região não tinha, né? E essa mão de obra especializada que para cá veio acabou se apropriando do espaço, acabou se apropriando da economia regional e não se sente de forma alguma ligada territorialmente ao espaço produtivo paraense, sim ao espaço produtivo local. Eu acredito que em função dessas políticas acabou-se ao longo do tempo desenvolvendo uma relação social na região que de uma certa forma diferencia um pouco dessa relação geral do próprio desenvolvimento social do Estado. E há uma relação direta sobre o que está acontecendo hoje, esse processo de fragmentação, com esse processo de ocupação, com esse processo de atração, com esse processo de projeção de projetos isolados do restante do contexto social da região, com a criação desses espaços elitizados dentro da região, os chamados enclaves, que acabaram de uma certa forma criando essa diferenciação fragmentada do espaço regional, em especial a região sul e sudeste do Pará e também a região oeste, como nós temos visto nesse processo. Diante de tudo que você expôs, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e passasse, né, para as pessoas do nosso blog que acompanham e que estão lutando contra a divisão do Estado, a importância delas participarem desse processo ativamente, porque nós estamos vivendo um momento único na história do Pará, que é de discutir o nosso próprio Estado, nosso próprio povo. Isso é bastante importante. Eu tenho discutido bastante com amigos, com familiares, com alunos, com as pessoas que estão mais próximas de mim, quais os interesses, né, que estão por trás disso tudo. Eu, inclusive, no primeiro documento que eu produzi para o blog, procurei fazer uma pesquisa bem aprofundada das relações econômicas, políticas, institucionais existentes nesse processo. E a gente pode perceber claramente que muitas das coisas que são ditas e que são faladas não estão condizentes com aquilo que se tem como realidade do ponto de vista técnico, estritamente técnico. Se você olhar os números, se você perceber os números, não se condiz com a realidade. Um exemplo básico disso é a questão da participação política, a participação política desses novos estados dentro da federação. Percebe-se nitidamente que essa participação será mínima e até de uma certa forma inócua, bem diferenciada daquilo que se é propagado, daquilo que se é dito. Por quê? Porque o regime político eleitoral brasileiro que prevalece hoje, ele leva em consideração a relação de proporcionalidade territorial e populacional. E nesse caso, nós teríamos 2 estados novos criados com população inferior a 3 milhões de habitantes. Então, nós teríamos uma situação em que a proporcionalidade política dentro da federação, que poderia de uma certa forma atrair, captar recursos, como eles dizem, seria ínfima, não teria essa participação toda e não teria de forma alguma como equilibrar as relações imediatas. Verifique-se nitidamente que economicamente a viabilidade do desenvolvimento do Estado ela está bastante comprometida. Se você levar em consideração, segundo um estudo realizado pelo IPEA, que tecnicamente 34,3% do PIB do Estado do Tapajós será gasto exclusivamente com o pagamento da máquina administrativa, você percebe nitidamente que você por aí já tem um diferencial bastante claro da não proporcionalidade dos recursos econômicos, como eles colocam. Vai haver um desenvolvimento. Como vai haver um desenvolvimento se quase a metade do PIB será gasto só para manter a máquina? Lembrando que haverá necessidade de se montar toda uma rede de administração, secretarias, área de segurança, área de produção, toda essa rede vai ser levantada. E só aí será um gasto gigantesco, que não será feito antes de se completar 10 anos. Então, espera-se que nos próximos 10 anos, após a criação do Estado, ao contrário de haver qualquer tipo de desenvolvimento, haverá sim um subdesenvolvimento enorme, porque a maior parte das riquezas produzidas será direcionada para a montagem da máquina administrativa. E aí, talvez, depois desses 10 anos, com o acervamento, com o crescimento das dificuldades econômicas e sociais locais, a política pública desenvolvida não consiga mais atingir os aspectos que eles tantos propagam que vão conseguir.